Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Em uma distopia sombria e sufocante, os cidadãos são forçados a usar máscaras o tempo todo, sob as ordens do governo opressivo, que controla cada aspecto de suas vidas. Por trás dessas máscaras, segredos obscuros e identidades são escondidos do grande público. Essa situação cria uma atmosfera de paranoia e terror, e permeia cada rua e cada interação. Uma jovem rebelde, de nome Pamela, apertou a máscara contra o rosto, o tecido áspero raspando em sua pele. Prédios imensos cortavam o céu, um convite à vertigem. Uma névoa densa e úmida caía em todos os cantos do país, criando uma atmosfera de mistério. Seus olhos grandes vigiavam e escaneavam o ambiente, em busca de qualquer sinal de perigo. Pamela apertou contra o peito um pequeno envelope que estava carregando. Dentro dele, um mapa desenhado à mão mostrava a localização da porta misteriosa. Um sussurro conspiratório havia se espalhado pela cidade, falando de um portal que levava a um mundo além da névoa. Um lugar de liberdade e possibilidades. A promessa de um mundo diferente, livre da opressão do regime. Era tentadora demais para ser ignorada. Espreitando com todos os cuidados, volta e meia ela viu os guardas do país. Figuras rígidas que não ousariam um só instante sacar suas armas e abater qualquer pessoa que eles considerem uma ameaça ao regime. Eram perigosos e precisavam ser evitados a todo custo. Pamela sabia disso e usava de bastante cautela para contornar esses obstáculos. Rolava uma lenda sobre essas portas que se abriam, sempre em lugares aleatórios. Quem falasse fosse descoberto era levado pelo regime. Ninguém sabia para onde. O pequeno mapa que ela carregava seria o suficiente para que ela fosse condenada. Mas quem o desenhou conseguiu deixar escondido antes de ser levado embora. Pamela era portadora agora daquela sabedoria. Restava saber se tudo aquilo era verdade ou mentira. Parece que o regime quer descobrir essas portas ou tentar encobrir algum erro cometido. Parece que tem a ver com a obrigação de todos terem que usar máscaras. Talvez chegando até o portal, ela possa obter algumas respostas. Ela chegou ao local indicado no mapa. Um beco escuro entre dois prédios decadentes. A porta estava lá, encostada em uma parede de tijolos rachados. Era feita de ferro enferrujado, adornada com símbolos estranhos e macabros. Um ar gostoso exalava ali de dentro, como se fosse um lugar ao ar livre, bem longe desse lugar opressivo e terrível. Pamela respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela sabia que estava prestes a fazer algo perigoso, talvez até mesmo suicida. Mas a vontade de escapar da tirania era mais forte que o medo. Com mãos trêmulas, ela tocou a porta. Um metal frio gelou sua pele. Um arrepio percorreu sua espinha. De repente, a porta se escancarou, revelando um abismo de escuridão. Ela hesitou por um momento, o coração batendo forte no peito. Então, fechando os olhos e tomando a decisão mais importante de sua vida, ela deu um passo à frente
e cruzou o portal. Pamela caiu. A sensação era de vertigem e desorientação. O mundo ao seu redor girava e se distorcia. Cores se misturando em um turbilhão nauseante. O som do vento uivava em seus ouvidos, como o rugido de uma besta furiosa. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a queda finalmente cessou. Ela se levantou, tonta e desorientada. Observou o ambiente em volta com espanto. A paisagem era árida e desolada. Um deserto de rochas cinzentas e vegetação rasteira. O céu era escuro e nublado, sem sol ou estrelas. Estava em um mundo completamente diferente de tudo que já havia visto. Um mundo de pesadelo, onde a luz era fraca e a ameaça pairava no ar. De repente, um som gutural e animalesco rompeu o silêncio. Pamela se virou e viu uma criatura grotesca se aproximando dela. A criatura era alta e magra, com pele pálida e olhos negros como a noite. Seus dentes eram afiados e pontiagudos, e suas garras longas e afiadas. Pamela instintivamente recuou, o terror tomando conta de todas as veias do seu corpo. Ela se deu conta de que a porta misteriosa era mais do que um portal para um mundo diferente. Era um portal para o horror. Quando estava prestes a ser devorada pela criatura, um grupo de pessoas apareceu atirando e abatendo o monstro. Recolhendo Pamela, todos correram para o abrigo secreto que existia ali perto. Pamela estava em pânico, perguntando a todo instante o que estava acontecendo, aonde estava. Essas dúvidas comuns que afetam as pessoas nesse momento. Um dos homens retirou a máscara de Pamela, pediu que ela ficasse parada e passou um scanner pelo seu rosto inteiro, olhando cada detalhe em um monitor. Satisfeito com o resultado, ele tratou de explicar o que está acontecendo. O seu regime, em meio a uma porção de experimentos sociais e de manipulação de tempo e espaço, acabou criando um rasgo no véu que separava mundos paralelos. Uma criatura ancestral e muito inteligente estava procurando uma jovem que no futuro poderia fazer com que tudo voltasse ao normal. Mas essa criatura ancestral viu a brecha para um mundo melhor. O seu estava em um caos e perto da destruição. Essa criatura ancestral só precisava eliminar a pessoa que poderia acabar com seu sonho. Até lá, os seus pesquisadores acabariam o projeto de abertura definitiva dos mundos. Para a jovem não ser descoberta, o regime obrigou que todo mundo usasse máscaras. E agora você está aqui, a moça que poderia fazer isso tudo acontecer. Nesse momento, Pamela notou um toque na voz diferente. O homem estava com um olhar ameaçador. A jovem tentou se mover, fugir dali. Não estava gostando da aproximação das outras pessoas. Matem-na, disse o homem, e leve o seu coração ao ancestral. Talvez a gente receba uma promoção por essa caçada. E a jovem Pamela morreu sem ter muito o que fazer. A sua exploração e rebeldia agora colocou toda a humanidade em perigo. Fujam para o interior. É o que eu sempre digo para as pessoas. Quanto mais afastado dos grandes centros,
melhor. Eu tenho vergonha de dizer que trabalhei para esse governo. Trabalhei arduamente, dando ideias e coisas que eles poderiam fazer. Mas quando a coisa descambou para a eliminação de muitas pessoas, eu fui gentilmente contra, me retirando do governo e gastando todas as economias nesse sítio que eu comprei. Quando as grandes catástrofes chegarem, vão chegar primeiro nos grandes centros. Só depois, e se chegar, vão vir para o interior. Aqui não se concentra a grande população. Aqui se concentram os alimentos. E querendo ou não, todo ser vivo no mundo precisa comer. Aqui eu tenho tudo o que eu preciso para viver. Uma criação de galinhas, separo alguns pintos para crescerem. Quando um galho ou uma galinha estão velhos, os mato para comer. Pego seus ovos. Tenho uma pequena plantação de tomates, alface, couve, milho e arroz. E uma pequena vaca que eu retiro leite. Uma vida simples, mas longe da confusão. Vou contar um pouco do que acontece. Um breve resumo. É necessário que para uma população em um determinado país cresça, a quantidade de filhos por mulher deve ser superior a 2,1. Mas em uma época, isso, na maioria dos países, estava bem abaixo. Alguns países encolhiam absurdamente de tamanho e estavam em risco de desaparecer em algumas décadas. Governantes no mundo inteiro, alarmados com essa falta de crescimento, criaram planos mirabolantes para a população voltar a crescer. Alimentos modificados que aumentavam a fertilidade, campanhas de incentivo à natalidade, muito dinheiro para as famílias terem filhos, ainda mais se tiverem mais de 3. Passou a compensar ter bastante filhos. Em poucas décadas, o crescimento saiu do controle. Se a população diminuindo era um problema para o governo, ela crescendo desenfreadamente era ainda pior. As crianças já cresciam na cabeça que precisavam ter muitos filhos. Foi um caos. Os governantes, não digo apenas os políticos, e sim uma elite global dos bilionários, não aceitam quando começam a surgir grupos contrários às suas vontades. Conforme a população crescia muito, os alimentos iam empobrecendo, os produtos perdendo qualidade. Fora grupos de pessoas que apoiavam uma ideologia política diferente, o que ia contra o interesse da elite. Se em um primeiro momento o governo precisava fazer a população crescer, agora ele estava precisando fazer a população diminuir. Eu estava lá nessa época e apontei diversos pontos para que desestimulasse a ter filhos. O corte dos benefícios, muito entretenimento de graça, como canais por assinatura antes pagos e cinemas de graça, show de artistas pelas cidades do país. Tudo para eles não perderem tempo tendo filhos. Mas crianças nasciam a todo instante. Muitas crianças. A cada criança nova, o governante chorava. As infraestruturas das cidades não estavam mais aguentando. Serviços antes simples e básicos, como água e energia, estavam sofrendo constantes paralisações e colapsos. Isso afetava os ricos também, o que era um problema. Mexeu com essas pessoas, era problema na certa. Não funcionando, ou funcionando muito pouco esses métodos, os governos do mundo se reuniram em uma cúpula secreta. Dizem que é secreta, mas todo mundo sabia. E sem nenhum escrúpulo,
Eles decidiram que precisava diminuir a população mundial. Assim, sem nenhuma vergonha, só não contariam as pessoas. Cada país criou seu ministério, chamado de Ministério da Morte. Ele ficava fora do orçamento da União. Era secreto. As pessoas na rua não poderiam saber da sua existência. Ele tinha como único intuito criar catástrofes pelos países, espalhar doenças, envenenar as águas dos rios com substâncias perigosas, estimular uma verdadeira matança. No primeiro momento, foi quando eu resisti e fui embora do governo. Me enfiar aqui no interior. Nesse primeiro momento, eles espalharam um vírus que matou muitas pessoas. O engraçado é que as pessoas começaram a perceber que só elas morriam. Nenhum governante. Se um vírus surgir matando pessoas, é normal que alguns governantes também morressem. Mas não aconteceu. Nenhum deles adoecia. Surgiram inúmeros protestos. Os governantes esqueciam da capacidade de resiliência das pessoas. Elas resistiram bravamente e, com muitas perdas, sobreviveram para causarem problemas e desestabilizar os governos mundiais. A segunda fase já começou. Com meu notebook internet a satélite, acompanho as notícias do mundo e mantenho contatos com algumas pessoas que ainda estão por dentro dos acontecimentos. Em alguns países do mundo, terremotos cruéis, sem aviso, dizimaram muitas pessoas, engolindo literalmente cidades por inteiro. Em alguns outros países, maremotos terríveis passaram lambendo uma costa inteira, destruindo prédios e afogando pessoas. O fogo é um ótimo instrumento de destruição, fora que ele apaga rastro de possíveis causas. Grandes incêndios que começavam em florestas próximas tomaram cidades de assalto. Uma verdadeira carnificina. Confesso que estou chocado e com muito medo. Depois da fase 2, eu não sei o que seria a fase 3. Era classificada como ultra secreta. Pouquíssimas pessoas teriam acesso. O que eu sei é que após a segunda fase terminar, eles fariam um novo censo mundial, contando toda a população do mundo. Veriam como está o crescimento. E só assim, tomariam a decisão de apertar o botão e chamar a fase 3 ou não. Espero de coração que eles nunca façam isso. Eu sei que quando um governante vende a sua alma ao diabo, ele passa a não temer mais nada. Ele fica imune a ter pena ou solidariedade. Ele arma uma máscara de compaixão para enganar as pessoas. Se ainda morar em uma cidade, procurem por um bunker. Existem relatos de grupos contra o governo que estão fazendo por todo o país. Ou se tiverem condições como eu, venham para o interior. Fujam das cidades grandes. O mal reside lá.